Porque eles vêm da seguinte forma: eu sou um pentecostal, eu acredito no pentecostalismo, acredito no batismo no Espírito Santo, acredito no sobrenatural, nos dons espirituais. Mas como eu aplico isso, por exemplo, no ambiente do direito? Como eu levo a minha fé pentecostal para o ambiente do jornalismo? Como eu faço um diálogo da minha fé pentecostal com a filosofia, por exemplo? Ou seja, eu preciso deixar a minha fé pentecostal dentro da igreja, ou eu posso levar o meu pentecostalismo a outro nível, à praça pública? Então, eu escrevi o primeiro livro e também o segundo, buscando dar este amparo para os nossos jovens pentecostais, porque nós sabemos que o pentecostalismo cresceu a tal ponto que hoje nós temos jovens pentecostais, teólogos pentecostais, não somente jovens, mas também cristãos maduros que estão discutindo nesse nível. A fé cenacular é uma fé equilibrada, que ela sabe se portar dentro do cenáculo e sair e voltar sempre para ser reabastecida. Eu digo isso, né? Você sai e volta e reabastece. Quem sai para a praça pública precisa voltar para reabastecer. Agora, é claro, eu digo o seguinte, que cada cristão vai entender o seu chamado. Tem crente que tem um chamado mais próximo do cenáculo e ficar mais próximo dessa vida de intimidade, e tem crente que vai ter mais um chamado para a esfera mais pública. Mas uma coisa é certa, o equilíbrio sempre deve existir e o cenáculo sempre será a referência. O que nós temos aqui na mente carismática? A mente carismática é esse desenvolvimento bíblico, traçando a partir do evangelho, dos evangelhos e depois para Atos dos Apóstolos, percorrendo biblicamente como se dá essa expressão da fé no nível individual e depois chegando até a praça pública. Mas a finalidade aqui é demonstrar que é possível nós termos, primeiro, uma cosmovisão pentecostal, uma forma de ver o mundo, só que a minha preocupação aqui não era tanto a cosmovisão pentecostal. Sim. Aqui eu queria demonstrar que nós temos e podemos construir uma teologia pública. Perfeito. Você não está preocupado tanto com o conceito. Exatamente. Aqui eu queria construir as bases e os princípios de uma teologia pública pentecostal. Perfeito. Que aí o senhor chama de uma mente carismática. Que é a mente carismática. E qual que é a diferença, portanto, de uma cosmovisão para uma teologia pública? A cosmovisão, ela trabalha mais com princípios, é uma pré-compreensão das coisas, ou seja, são pressupostos que eu tenho. Então ela é mais teórica também. Ela é mais teórica, mas ela trabalha mais com pressupostos que nos dirigem ao agir. E às vezes eu tenho uma cosmovisão... Nem sou tão consciente disso. E não sou consciente disso, como diria James Sire. Aqui eu trabalho já de maneira sistematizada a teologia pública informada por princípios bíblicos de origem pentecostal. Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Jonas Mendes e estamos aqui agora com o Cenáculo do Saber, nesse canal, produzindo conteúdo para vocês, certo? Conteúdo de qualidade, para edificação e também aprendizado. Nessa ocasião, estou aqui com o professor, pastor, escritor Valmir Nascimento, para bater um papo, falarmos sobre os livros, sobre a trajetória do professor. Pastor, é uma alegria receber o senhor aqui conosco. Seja bem-vindo. Jonas, muito obrigado. É uma alegria poder estar aqui nesse projeto abençoador, que é o Cenáculo do Saber. Então, alegria poder compartilhar desse momento, fazer parte desse podcast, falarmos um pouco aí das nossas publicações, falar sobre o reino de Deus. Isso, maravilha. Então, se você ainda não conhecia esse projeto, é um projeto novo, eu tenho certeza que você vai gostar, siga, compartilhe, se inscreva aí no canal, vai ser bênção de Deus. Bom, pastor, iniciando aqui, né, o nosso bate-papo, às vezes a gente olha para o senhor e o senhor tem uma projeção nacional e internacional também, e aí alguém pode pensar assim, né? Bom, mas é muito fácil, né? Eu venho num berço de ouro, família muito rica, então você consegue chegar longe mesmo. É assim mesmo, professor? Pois é, não tem nada a ver com isso. Se tem algo que não é exatamente essa ideia. Então, realmente, Deus tem sido bondoso para conosco, Jonas. Deus tem nos dado uma graça, realmente, de podermos estar em alguns ambientes, por meio de publicações, de pregações, de ensino, tanto aqui no nosso querido estado de Mato Grosso, em Cuiabá, e também nacionalmente, e também fora do Brasil. Mas tudo isso é o resultado da graça de Deus e de toda uma trajetória
que Deus nos conduziu até aqui. Então é sempre importante dizer que, de fato, eu venho de uma família não evangélica. Os meus pais, eles não eram crentes quando eu aceitei Jesus. Aliás, eu até aceitei a Jesus com um chamado da parte de Deus e uma revelação pentecostal. Olha só. Eu sempre destaco isso, porque eu comecei a ser pentecostal antes de aceitar Jesus. Então não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Então, ainda eu venho de uma família difícil, né, do ponto de vista financeiro, sem condições. O meu pai, depois de muito tempo, ele conseguiu um emprego no serviço público, mas isso já numa etapa já madura da vida dele. Então, nós tivemos uma infância bem difícil, até mesmo pobre. E o fato é que eu aceitei Jesus com mais ou menos 19 anos de idade. E eu aceitei Jesus porque eu tinha um amigo que ele era desviado da igreja e ele sempre falava para mim: Valmir, você precisa aceitar Jesus. Eu dizia: mas eu preciso aceitar Jesus e você não precisa de Jesus? Ele dizia: eu preciso de Jesus. Eu vou voltar para a igreja, mas eu quero dizer que você precisa de Jesus. Olha, e ele tem um plano na sua vida. Rapaz, mesmo desviado, evangelizando. Mesmo desviado, me evangelizou. Rapaz, que bênção. E nessa ocasião, eu tive um sonho. Eu sonhava com o meu pai. E nesse sonho, eu tinha a percepção que eu seria usado como um canal de bênção para trazer o meu pai à salvação. É porque meu pai tinha sérios problemas daquilo que ele passava. E o fato é que esse sonho tocou no meu coração. Eu fui até um amigo da igreja, porque nesse momento, você que não é crente, uma pessoa que não é crente, quando tem um sonho eminentemente espiritual, onde que ele vai? Ele vai lá no crente. Isso mesmo, exatamente. E eu tinha um amigo que era fiel na igreja. Eu fui perguntar e contei desse sonho para ele, como se deu. Sonhava em uma situação que o meu pai estava pegando fogo e eu apagava o fogo do meu pai. E daí, então, eu perguntava: o que é isso, meu irmão? E ele dizia: olha, você não está entendendo? Eu, não. Falou: na verdade, Deus quer usar você como um canal de bênção para trazer o seu pai à salvação. Eu dizia: não, isso é conversa de crente, né? Conversa de crente. E o fato é que, depois disso, ele começou a me evangelizar. Eu comecei na igreja e nesse dia que eu fui na igreja, Deus tocou muito no meu coração. Tocou profundamente no meu coração e naquele dia eu fui impactado pela graça de Deus a tal ponto que eu disse: essa é a minha nova vida. Entreguei-me aos pés de Jesus naquele dia e comecei uma caminhada com Cristo. Então, ainda numa situação difícil do ponto de vista financeiro, eu venho de uma família que nós somos em 6 irmãos. Nossa, 6 irmãos, então cada um fazendo a sua atividade, sim, cada um correndo para o seu lado. E aceitei Jesus ali, isso no ano de 1997, final de 97. Eu ainda morava no interior do estado, ou seja, ainda bem afastado dos grandes mais centros. Difícil ainda, mais difícil ainda, não tinha universidade, não tinha acesso à educação de qualidade, não tinha acesso a publicações, nossa, não vinha de uma família de pastores. Que tinha as conexões. Não tinha nenhuma conexão, não tinha nenhuma facilidade para publicar, ou seja, eu não sabia, eu não tinha condições nenhuma de poder ser um autor naquele contexto, e Deus foi trabalhando no meu coração. E o senhor desbravou todo um caminho, né? Eu acho que do Mato Grosso, pelo menos se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu acho que o senhor é a primeira pessoa a publicar uma lição não uma, né? Mas várias lições na casa publicadora, né? Exato. Pelo que eu tenho assim, conhecimento, acredito que tenha sido isso. Pode ser que nós tenhamos autores que publicaram algum tipo de livro, artigos ou alguma coisa desse gênero, mas publicação de revista. Pela graça de Deus, salvo engano, eu sou o primeiro a começar com esse processo de publicação. Mas o fato, irmão Jonas, é que depois, então, em 98, eu vim para Cuiabá, já como crente, um jovem crente, me incorporei à igreja, sempre fiel ao Senhor, e Deus me conduziu para começar a universidade, fiz faculdade de Direito, pela graça de Deus, e Deus me abençoou nesse contexto, mas sempre vinculado à igreja. Sim. E, ao mesmo tempo, pregando o evangelho para o meu pai, para a minha família. E eu digo que depois de muitos anos, quase 20 anos depois, aquele sonho que eu tive com ele se concretizou, ele se entregando aos pés de Jesus, e hoje ele está servindo a Deus. Então, e nessa trajetória, eu, então, servindo a Deus,
na universidade, e ali foi importante também para o meu aprimoramento do ponto de vista intelectual. Ou seja, ali eu comecei a entender a importância da universidade e a importância de ser crente dentro da universidade. E foi em decorrência dessas experiências que depois eu publiquei o meu primeiro livro, o livro O Cristão Universidade, primeiro livro publicado pela CPAD em 2016. Então, eu não comecei, não venho de um berço de ouro, não venho de uma família de Seu pai não era pastor-presidente? Meu pai não era pastor-presidente, os meus pais não tinham nenhuma trajetória do ponto de vista que pudesse me legar algo, facilitar o meu caminho. Com certeza não foi. Mas é claro, foi uma família muito trabalhadora, né? Meus irmãos também me deram grandes exemplos do esforço, mas eu devo essa trajetória à graça de Deus e às pessoas que Deus foi colocando ao longo do meu caminho, né? Na minha trajetória, pastores, amigos que me incentivaram a publicar. E daí eu, então, na universidade, aprimorei a habilidade da escrita, comecei a escrever artigos curtos, né? Depois eu desenvolvi um blog chamado Como Viveremos, e desse blog, então, veio a grande experiência de ser autor. E aí sim, enquanto isso eu servi a Deus na igreja, como cooperador, depois chamado ao ministério. Então foi uma trajetória decorrente da graça de Deus, porque aquilo que nós somos, nós devemos atribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor. E depois vieram as oportunidades de poder ser primeiro colunista da CPAD, a nossa casa publicadora, e depois eu recebi o convite para ser o comentarista de lições bíblicas de jovens. Já o resultado, então, dessa trajetória, depois vieram os livros e tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas, mais uma vez, decorrência da graça de Deus e não necessariamente por conta de um berço da onde eu tenha me originado. Eu acho que isso é muito bom, porque isso mostra, por exemplo, que o senhor que veio de um lugar que não era uma capital, não era um lugar que não tinha nem uma faculdade que o senhor ia fazer ali, a família não tinha aquela estrutura, né, para proporcionar, e o senhor conseguiu superar tudo isso, e Deus foi dirigindo, e o senhor conseguiu quebrar essa barreira, né? Até porque aqui em Mato Grosso ainda existe muito, as pessoas têm muito preconceito com Mato Grosso, né? Muito preconceito. Penso que o povo está no meio do mato. Tem mesmo. Nós viajamos aí pelo Brasil, então às vezes quando nós chegamos em grandes centros como Rio, São Paulo, e nós falamos que somos de Cuiabá, tem aquela visão assim um pouco restrita, mas Deus é poderoso, né? Independentemente de onde a pessoa venha, Deus pode usar aquela pessoa com habilidade levantando. Eu me recordo quando eu fui fazer o lançamento da minha primeira lição bíblica pela CPAD. O título da lição era Jesus e o seu tempo. Isso ali, salvo engano, em 2013, mais ou menos. Foi a primeira lição que eu publiquei. E essa lição ela foi aqui lançada no Templo Sede. No Templo Sede, com a presença do nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza. E naquela ocasião eu falei um pouco dessa trajetória e falei um pouco sobre como Deus me conduziu até ali. E eu disse exatamente isso. Eu disse que vinha de uma cidade chamada Pontes Lacerda, inexpressiva, e que Deus tinha me conduzido até aquele momento. E eu então fiz a pergunta assim, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, eu dizia, pode vir alguma coisa boa de Pontes Lacerda? E eu me recordo naquela ocasião que o pastor Sebastião, com aquela voz poderosa, disse, pode sim, meu filho, pode. Então eu me recordo isso muito nitidamente no meu coração, sobretudo, dessas palavras do pastor Sebastião, que foi um canal de bênção também, de incentivo. Os livros que eu publiquei enquanto ele estava vivo, eu sempre fazia questão de levar até ele as minhas lições, e ele sempre nos honrou. E é por isso que nós temos a alegria de servir a igreja aqui em Cuiabá, pelo Ministério do Ensino, de publicações. E eu acho que o pastor Sebastião é uma inspiração, né, com o jeito dele de ser, né? Tinha uma influência tão grande, mas era uma pessoa tão simples, né? Respeito. Mas, pastor, e como que foi então? O senhor se converteu, começou a servir a Deus ali, jovem ainda. Quando que surgiu essa ideia? Não, vou ser escritor. Eu acho que vou ser escritor, vou ser pastor, quero viajar, quero ministrar.
Como que foi isso? O senhor teve isso desde o princípio? Não vou ler, quero começar a ler. Porque assim, a maioria das pessoas que nós conhecemos se entregam a Cristo, eles não entram em um mundo de leitura. Às vezes vai ler a Bíblia um pouco, mas o percentual de pessoas que acabam lendo, estudando mesmo a sério a palavra de Deus dentro da igreja ainda é muito reduzido, né? Reduzido, a percentual é muito baixo, de fato. Eu, antes de aceitar Jesus, eu já tinha um pequeno hábito de leitura, mas ainda não era aquele leitor tão intenso como fui posteriormente. Sim. Então, eu já vinha de um processo de leitura, eu tinha um exemplo de uma irmã minha que lia bastante, então eu ficava olhando lá os livros que ela tinha em casa, às vezes eu pegava um livro, ia lá e lia. Olha só, o exemplo de uma pessoa em casa, né? Me inspirou a leitura. Quando eu aceitei Jesus, ainda no interior do estado, aí tinha alguns amigos que faziam aquisição de livros, então eu lembro que eu fazia pedido desses livros, era até difícil comprar livros evangélicos, nós não tínhamos uma livraria na cidade, então tinha que fazer um pedido, depois de 60 dias... Meu Deus, quase morri de ansiedade esperando o livro. Aí os livros chegaram. Então o que aconteceu? Nesse processo eu comecei a fazer a leitura, então eu tinha uma deficiência muito grande em leitura e escrita também, e aqui está um aspecto bem interessante. Então, quando eu aceitei Jesus, então eu comecei nesse hábito de leitura da Bíblia e também desses livros. Quando eu cheguei em Cuiabá e comecei a fazer faculdade de Direito, aí veio aquele processo ainda mais intenso de me dedicar à leitura, principalmente uma leitura em alto nível, pela exigência da faculdade. Então, isso foi despertando em mim um interesse, tanto pela leitura e também pela escrita. Só que eu tinha uma grande dificuldade, Jonas. Eu tinha uma grande dificuldade para escrever textos mínimos. Então quer dizer que o senhor não escrevia assim já desde o início? Não? Eu não nasci escritor. Interessante isso. Eu não nasci escritor. Eu me recordo que as minhas primeiras atividades, os trabalhos da faculdade, olha, era algo tenso. Tem que colocar no papel as ideias. Eu falava, sim, Jesus, eu tenho um problema cognitivo. Eu não nasci para isso, não. Não nasci para isso. Mas com o tempo eu fui percebendo o quê? Eu fui percebendo que tanto a leitura quanto a escrita é um processo, ou seja, de desenvolvimento. É um hábito que você vai fazendo diariamente, constantemente e vai aperfeiçoando. E aconteceu exatamente isso. Eu fui escrevendo e fui tendo um apreço pela escrita, ou seja, eu fui gostando de escrever. Porque na medida que eu escrevia, eu percebia que eu aprendia ainda mais e conseguia transmitir isso para as pessoas. E é interessante que nesse contexto, eu recebi um convite da igreja de Pontes Lacerda, porque eles estavam publicando um jornal evangélico lá chamado Folha ID. E essa Folha ID foi muito importante para mim. Eu tinha uma coluna mensal e era um jornal que atingia todo o estado, e mensalmente eu tinha a responsabilidade de escrever uma coluna lá. E isso, para mim, me ajudou bastante, me desenvolveu na habilidade da escrita, e eu fui pegando gosto por isso. Depois veio o blog também eu me dediquei com intensidade, vieram os meus primeiros textos com mais profundidade, e daí as coisas foram caminhando paralelamente, ou seja, o estudo, a escrita e também a publicação de artigos e até o ponto que me tornei conhecido aí no Brasil. Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que nós não nascemos com esta habilidade. Alguém pode ter até uma facilidade, né, a mais do que outras pessoas. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. O meu caso foi realmente um processo difícil, doloroso, mas graças a Deus depois os resultados vieram. Isso mostra que a dedicação, né, faz a gente superar alguns limites e barreiras que a gente tem. Então, isso é importante porque algumas pessoas falam, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu sou ruim para escrever, mas então tente melhorar, né? Melhorar, tem que se dedicar, não tem jeito, não tem outra forma de você aperfeiçoar uma habilidade que você já tem ou criar algo que você não tem que não seja por meio de hábitos. Sim. E os hábitos são fundamentais. Nós lembramos de Aristóteles. Aristóteles dizia que a prática conduz à perfeição e, de fato, é uma realidade. Isso se aplica principalmente em relação à leitura e à escrita. Você vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando. Mas, professor, vamos falar agora um pouquinho dos livros. O senhor tem muitos livros publicados, né? E
Isso é muito bom porque nós temos literatura de qualidade saindo daqui de Cuiabá, né? Isso é maravilhoso. Olha, eu não sei se o senhor foi o primeiro de Cuiabá a publicar pela CPAD um livro ou não, mas assim, eu acho que eu tenho quase que certeza, não sei se é que existe esse quase que certeza, que o senhor foi o que mais publicou. Então, se tiver alguém, né, da antiguidade que tenha publicado alguma coisa pela CPAD antes do senhor, bom, que eu não saiba, não sei se tem, não que eu saiba, mas o senhor com certeza publicou muito mais, porque são muitos livros, materiais, artigos, fora os artigos e tudo mais, as revistas, né? E aqui nós temos 2 livros, Cosmovisão Pentecostal, pela CPAD, né? Que é um livro recente, eu acho que é o último livro que o senhor lançou, esse aqui? O último, mais recente. Mais recente. Nem ainda lançado aqui em Cuiabá ainda, diga-se de passagem, nós vamos fazer o lançamento. O lançamento vai ser feito ainda. Olha, eu só queria corrigir, né? Um dia eu falei com alguém, o último livro, eu falei, não, eu acho que o último livro não é a melhor expressão, né? Ele vai lançar mais. É o mais recente. É o mais recente. tá conseguindo aparecer os 2 livros aí, né, meus amigos? Então nós temos aqui A Mente Carismática e Cosmovisão Pentecostal. Qual desses 2 livros aqui o senhor acha que foi mais desafiador para o senhor escrever? Olha, o mais desafiador, com certeza, foi o A Mente Carismática. A Mente Carismática foi o resultado de uma mudança de mentalidade ao longo do tempo. Então, aqui na Mente Carismática, eu tenho um processo de desenvolvimento de uma concepção teológica para realmente aplicar na minha vida em particular e depois transformar isso em uma teologia para o público em geral, de uma visão eminentemente pentecostal. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, principalmente nós que nos dedicamos ao estudo, à leitura e à teologia, nós vamos beber de quais fontes? Nós vamos nos teólogos tradicionais. Tem muita literatura deles, Tem muita literatura. Então, eu sempre me dediquei nesse processo de leitura e escrita a 2 assuntos, cosmovisão cristã e apologética. Sempre gostei. Eu dei aulas aqui na nossa faculdade, o meu blog tratava desse assunto, tanto que o nome do blog era Como Viveremos, que era dedicado a um livro de um autor chamado, originalmente, do Frank Schaeffer, Como Viveremos, e depois um livro publicado pela CPAD, E Agora Como Viveremos. Então, nesse processo, eu me dediquei à leitura de livros sobre cosmovisão. Só que até então, a cosmovisão que nós tínhamos aqui no Brasil era eminentemente embasada em uma teologia tradicional, ou seja, uma teologia não pentecostal. Com muitas virtudes, foi muito importante para mim, no meu desenvolvimento teológico, publicações e também aulas que ministrei no início, mas depois eu fui desenvolvendo uma leitura mais aprofundada na nossa teologia pentecostal. Na nossa teologia pentecostal, a partir de publicações do Brasil, consolidando a nossa teologia, porque nós passamos por uma consolidação da teologia pentecostal com grandes obras aqui no Brasil e também obras estrangeiras. E depois eu busquei, então, aplicar tudo isso por meio de um livro. Ou seja, será que nós podemos ter uma visão de mundo? Ou seja, uma visão eminentemente cristã, com ênfase pentecostal para a esfera pública? E daí eu comecei, então, esse processo escrevendo A Mente Carismática. Então, A Mente Carismática é essa releitura da minha teologia, mas, ao mesmo tempo, me dedicando à leitura sistematizada do Novo Testamento, principalmente de Atos dos Apóstolos, para construir essa teologia pública informada por princípios eminentemente pentecostais. Por quê? Porque nós precisamos ser pentecostais na prática e também na nossa teologia. Então, eu diria que A Mente Carismática é o resultado desse desafio. E depois, Cosmovisão Pentecostal aprofunda um pouco mais essa temática, especialmente no tema da cosmovisão. Então, eu acho que é importante isso, né? Porque a teologia pentecostal, no Brasil e fora do Brasil, como o senhor bem destacou, nos últimos tempos teve uma produção literária muito grande. Muito né? grande. Uhum. E isso é importante pela consolidação da teologia pentecostal, porque nós somos pentecostais, mas
éramos conhecidos por muitos como o povo que não tinha uma teologia, uma produção literária. Né? Alguns até diziam, né, que era um movimento em busca de teologia. Exato. E tudo mais. E a gente acabava lendo leituras produzidas por tradicionais e assim por diante. Uma leitura que, como o senhor mesmo disse, né, tem o seu valor. Tem o seu valor. Com certeza. Mas que, em alguns aspectos, ou seja, o seu pano de fundo, acaba tendo uma visão de mundo que destoa um pouco daquilo que nós acreditamos, né? Na ação do Espírito Santo e assim por diante. Então, isso aqui, essa produção, bem como as outras que estão surgindo e já surgiram, eu acho que para o público pentecostal, para os jovens que estão vindo, isso aqui é maravilhoso. Porque eles vão ter material de qualidade, né? Para poder ler. Exato. Inclusive, eu falo aqui no início da Mente Carismática o que me levou a escrever este livro. Um dos motivos foi exatamente perceber essa angústia, este anseio por parte de muitos jovens pentecostais que estão chegando na universidade, estão chegando no mercado de trabalho, ou estão aprofundando no estudo da teologia, sendo pentecostais, mas sem material de referência da teologia pentecostal. Porque eles vêm da seguinte forma: eu sou um pentecostal, eu acredito no pentecostalismo, acredito no batismo no Espírito Santo, acredito no sobrenatural, nos dons espirituais. Mas como eu aplico isso, por exemplo, no ambiente do direito? Como eu levo a minha fé pentecostal para o ambiente do jornalismo? Como eu faço um diálogo da minha fé pentecostal com a filosofia, por exemplo? Ou seja, eu preciso deixar a minha fé pentecostal dentro da igreja, ou eu posso levar o meu pentecostalismo a outro nível, à praça pública. Então, eu escrevi o primeiro livro e também o segundo, buscando dar este amparo para os nossos jovens pentecostais, porque nós sabemos que o pentecostalismo cresceu a tal ponto que hoje nós temos jovens pentecostais, teólogos pentecostais, não somente jovens, mas também cristãos maduros que estão discutindo nesse nível. E vale dizer aqui não é desprezar a nossa história. Sim. Ou seja, nós sabemos que no início do pentecostalismo, nós tivemos um grande número de irmãos pentecostais que não tiveram acesso ao estudo formal. E Deus os usou daquela maneira. Exatamente. Foi o resultado daquele momento histórico, porque eles estavam preocupados em evangelizar. Só que nós chegamos a um outro momento que agora nós precisamos oferecer uma teologia muito mais consolidada. Eu até digo aqui no livro Cosmovisão Pentecostal, Jonas, que o pentecostalismo ele passou até esse momento por 3 etapas. Primeira etapa eu chamo a etapa do cenáculo, inclusive o cenáculo do saber, né? Que inclusive o cenáculo eu utilizo como metáfora teológica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É a metáfora do cenáculo. Nós do cenáculo queremos saber, né? Exato. Então, primeira etapa do pentecostalismo foi a etapa do cenáculo. Em que sentido? No sentido de que, naquele momento do surgimento do pentecostalismo, eles estavam preocupados com o aspecto privado da fé, ou seja, a parte íntima da comunhão, da busca dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, a pregação do evangelho, sem se preocupar com questões de teologia formal. E nós vemos isso no início da igreja primitiva, inclusive quando Jesus ensinava os seus discípulos utilizando o cenáculo como local de referência. Só que nós vamos perceber que a igreja passou para uma outra etapa, a igreja pentecostal. Eu chamo da etapa do átrio. O átrio é o momento em que Pedro se levanta e começa a explicar aquilo que havia acontecido. Ou seja, ele dá uma justificativa teológica e bíblica para dizer o que era o Pentecostes naquele momento. E eu digo que isso acontece ao longo da história também do pentecostalismo, que é a etapa da consolidação da nossa teologia. E nós chegamos a essa consolidação. Nós temos hoje aí teólogos pentecostais eruditos de alto nível, Brasil, fora do Brasil, que tem escrito aí para a glória de Deus em um nível assim que nós não devemos para ninguém. E, inclusive, eu percebo que até mesmo os irmãos da tradição, né, mais histórica, que difere da gente nessa questão do batismo e da continuidade dos dons, eles também
tem surgido um respeito, né? Eles Sim. estão vendo que, na verdade, você tem teologia de qualidade sendo feita desse lado da cerca também, né? Exatamente. Há um reconhecimento. Sim. Há um reconhecimento, porque seria fechar os olhos para aquilo que está acontecendo em nível de produção teológica. Então, isto aconteceu para a glória de Deus. Então, nós temos uma teologia pentecostal bem consolidada. Aquilo que você disse, falaram lá no início que o pentecostalismo era um movimento à procura de uma teologia. Primeiro que, no início, na etapa do cenáculo, a preocupação não era com a construção da teologia, era viver a teologia. Perfeito. No segundo momento, sim, nós precisamos explicar tudo isso que está acontecendo. E da mesma forma como Pedro explicou ali, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, a mesma coisa nós fazemos hoje, explicando com bases hermenêuticas o sentido da teologia pentecostal em vários níveis. Mas eu digo que agora nós estamos numa terceira etapa. Eu digo que agora essa etapa, ou esse estágio, é o estágio da praça pública. Ou seja, quando a igreja sai do cenáculo, passa pelo átrio, passa pelos outros ambientes públicos e agora está ali na praça pública. Pegamos como referência ali o capítulo 17 de Atos, quando Paulo está em Atenas, está ali no Areópago, discutindo em alto nível. Perfeito. É um crente pentecostal, mas ele precisa falar agora com os poetas. E os poetas, perfeito, você sabe muito bem, eram os filósofos da sua época. Ou seja, como que ele, um crente pentecostal ali, um pastor pentecostal, ele interage agora com essas pessoas? Ele precisa ter um argumento muito mais sofisticado, mais rebuscado, fazendo uma conexão com aquilo que estava acontecendo na sociedade, tendo como referência ali o Deus desconhecido. E eu digo que é o desafio que nós estamos passando agora. Os pentecostais passaram, portanto, dessas duas primeiras etapas e nós estamos na praça pública. Em que sentido? Nós estamos interagindo com a política, nós estamos interagindo aí com as questões de economia, nós estamos interagindo com as questões sobre ética, nós estamos discutindo sobre a questão de justiça social, justiça racial e todas essas questões que estão na sociedade. Então, nós, como teólogos pentecostais, precisamos, então, viver o mesmo Pentecostes do primeiro estágio, daquilo que nós recebemos dentro do cenáculo, levando agora para a praça pública. Então, eu diria que esses dois livros, eles percorrem esses desafios dos cristãos pentecostais. Então, eles se completam, né? Se completam, exatamente. Perfeito. E aí, o senhor disse que tem a metáfora do cenáculo, mas esse nós vamos segurar para daqui a pouco. Opa, segura aí. Vamos deixar para daqui a pouco. Bom, o senhor disse que agora estamos vivendo a fase da praça pública, né? E a gente sabe, estudando esse nosso tempo, né, que a fé, ela acabou ganhando um certo destaque, mas na vida privada, ou seja, na esfera pública, a fé parece que não pode se impor. Né? Parece que o lema é, olha, todas as crenças são aceitáveis desde que você não queira expressar ela publicamente. E como que fica o pentecostalismo nessa situação? Né? Porque será que é possível o pentecostal ele viver essa fé na esfera pública de forma concisa, coerente? E o que significa ser pentecostal na esfera pública? Será que eu tenho que falar em línguas lá? Né? Se eu sou um professor, estou dando aula e eu dou uma rajada de língua estranha ali para mostrar que eu sou pentecostal, como que funciona isso, professor? Perfeito. Essa pergunta vai no centro das nossas publicações exatamente para esclarecer isso. Será que é possível ser um pentecostal na praça pública? Como que fica essa parte da intimidade, ou seja, dessa busca experiencial? Primeiro, nós precisamos entender o que é, de fato, vivermos na praça pública. Nada mais é do que colocar em prática a ordem de Jesus, que eu chamo de ordem testemunhal. O que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês serão minhas testemunhas, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, ser testemunha. Ser testemunha onde? Em qualquer ambiente. Ou seja, você vai viver o evangelho. Não somente pregar o evangelho. Pregar sim, mas viver o evangelho. E isso envolve inescapavelmente a esfera pública. Envolve as ruas, as cidades, as avenidas.
nos preocupar com os bairros mais próximos. Daqui a pouco eu demonstro que existe um progresso, ou seja, existe um avanço da forma como a igreja chega ao ambiente público. Não é simplesmente começando na praça pública e no aspecto político, não. Existe todo um progresso, há um desenvolvimento. Então, viver na praça pública como crente, principalmente como pentecostal, envolve exatamente esse testemunho, esse ser mártir por amor a Cristo, pregar sobre Jesus e tendo ele como referência. No ambiente político, sim, nas questões sociais, nas questões que tratam hoje de todos esses assuntos que estão em voga na sociedade. Por quê? Porque existem dois extremos que nós precisamos aqui nos preocupar para evitar os extremos. Os extremos são sempre perigosos, não é, irmão Jonas? Sim. Qual que é o primeiro extremo? O primeiro extremo é você entender que uma vida cristã na esfera pública é você transformar o cristianismo em uma religião social, uma causa social e uma ONG social que está preocupado tão somente com questões políticas ou questões de justiça social ou questões, por exemplo, de pobreza. Não, eu não tenho essa perspectiva. Eu acho que essa perspectiva de se preocupar com a esfera pública pela esfera pública não é a visão bíblica e não é a mais adequada. Isso daí é um excesso. Uma outra visão equivocada é você entender que a fé cristã ela é vivida tão somente na intimidade da fé. Ou seja, você fica na sua igreja ou você tem uma vida tão somente de oração e estudo da palavra de Deus. É isso, mas não é somente isso. Então, eu digo que nós desenvolvemos uma visão cristã integral, uma mente carismática, quando nós sabemos encontrar o equilíbrio entre nós termos uma vida dinâmica de fé, que nós construímos dentro do cenáculo, ou seja, na intimidade da fé, recebendo os carismas, entendendo essa experiência com Deus e, ao mesmo tempo, nos colocando na esfera pública. Ou seja, com isso nós encontramos o ponto de equilíbrio. Nós não vamos nem demais para um lado e nem para o outro. E o que significa, então, sermos cristãos pentecostais na esfera pública? Será que é falar em línguas lá na faculdade? Profetizar para todo mundo? Será que é profetizar para todo mundo? Será que é realmente orar para uma pessoa ser curada ali, em qualquer ambiente? Pode ser isso, porque a igreja primitiva fez isso também. Só que eu estou propondo aqui princípios a partir da convicção pentecostal, que nos levam a viver como os pentecostais nessa esfera, sem necessariamente fazer somente isso. Em que sentido? Por exemplo, nós lembramos que o pentecostalismo clássico, ele é compreendido a partir de 5 declarações básicas. Quais são essas declarações básicas? Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus santifica e Jesus é o rei que em breve voltará. Nesse livro eu utilizo todas essas narrativas. Olha que coisa impressionante. Se nós levarmos essas 5 declarações, que são declarações doxológicas para a esfera pública, nós conseguimos aplicar isso em toda a esfera. Por exemplo, quando eu digo assim, Jesus, ele salva. Eu estou dizendo, só existe um Salvador. Não existe outro Salvador além de Jesus. Perfeito. Essa é uma convicção de um crente pentecostal. Como eu levo isso para a política? Entendendo que na política não existe outro Salvador a não ser Jesus. Não existe outro Messias a não ser Jesus. Não existe uma lealdade absoluta ao Estado, porque Jesus é aquele que é digno de nossa fidelidade e de nossa lealdade. Então ele não crê na redenção pela política. Não crê na redenção pela política. Essa é a questão. Nós pegamos os princípios que embasam a nossa convicção pentecostal. E pentecostal aqui não é uma denominação, sim, mas é o cristianismo sendo sim vivido na prática. E é importante termos essa dimensão. Quando eu utilizo aqui a concepção de que nós somos pentecostais, eu não estou falando de uma concepção denominacional, não. Exatamente. Né? Não é uma placa de igreja. Não é uma placa de igreja. O crente pentecostal é o crente genuíno e bíblico. Que a semelhança dos apóstolos, dos primeiros cristãos, né, manifestaram essa fé. Né? Manifestaram essa fé. Então, o que o senhor está dizendo, se eu entendi corretamente, é que essa fé que nós estamos vivendo agora e manifestando é uma fé que tem início lá numa igreja primitiva. Então, há uma continuidade aí
histórico, um vínculo, né, com os primeiros cristãos. Perfeitamente. Até porque eu utilizo aqui uma concepção de um autor chamado Bernardo Campos, que eu concordo com ele nesse aspecto, que ele diz, olha, o pentecostalismo, de fato, é uma tradição. Nós viemos de uma tradição cristã, de uma tradição que vem do protestantismo, mas antes disso, nós temos uma pentecostalidade. E a pentecostalidade é uma marca, é uma característica da igreja cristã. Assim como ela tem uma característica de ser invisível e de ser universal, ela é pentecostal. Perfeito. Que nos distingue. Então, eu vou dar aqui uma outra aplicação. Uma outra declaração que nós fazemos como pentecostais é Jesus cura. Como que nós levamos esse princípio para a esfera pública? Primeiro, acreditando que nós podemos orar para uma pessoa e ela ser curada. Mas quando eu digo que serei pentecostal na esfera pública, envolve isso, mas envolve mais. Envolve nós percebermos que a sociedade é uma sociedade doente, fraturada. E nós, como agentes de Deus nessa sociedade, nós podemos contribuir para o bem dessa sociedade, na medida do possível. Por quê? Nós acreditamos que nós nunca teremos um paraíso nessa terra. Sabe qual que é o fator que eu aplico aqui? Eu utilizo o fator Lázaro. O que é o fator Lázaro? O fator Lázaro é que nós temos esperança que alguns aspectos da estrutura que nós estamos vivendo em sociedade, ou seja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nós podemos melhorar, mas até um certo nível. Ou seja, as melhorias elas nunca serão permanentes e absolutas. Por conta do quê? Da condição caída do homem. Nós vivemos em uma terra caída. E por que eu utilizo a expressão, o princípio de Lázaro? Porque Lázaro, ele ressuscitou, mas depois morreu. Ou seja, as mudanças são limitadas. Perfeito. Ou seja, até um certo limite nós podemos fazer essas mudanças. E vou dar aqui, para fechar esse bloco aqui, para dizer o seguinte, como que nós levamos também essa fé pentecostal na esfera pública? Nessa dimensão de provisoriedade, ou seja, Jesus é o rei que breve voltará. Ou seja, nós como pentecostais estamos vivendo nessa terra acreditando que nós vivemos aqui por um pouco de tempo. Sim. Ou seja, nós estamos aguardando a redenção de todas as coisas e, enquanto nós vivemos aqui, nós não vamos ter uma fuga da realidade. Dizer, olha, Jesus está voltando e eu não vou me envolver com a política, vou me envolver com os estudos. Não. Nós temos aqui uma mentalidade que é uma mentalidade escatológica, não apocalíptica de fuga da realidade. Então, existem muitos princípios à luz da fé pentecostal. Por exemplo, aquilo que nós acreditamos da função profética da igreja. No sentido de que, como pentecostais, nós somos vozes de Deus nessa sociedade para falar contra a injustiça, contra os arbítrios, contra as corrupções, da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento foram usados por Deus. Perfeito. Faço uma outra aplicação aqui, porque vem na minha memória. Veja, nós acreditamos nos dons espirituais, não acreditamos? Sim. Os dons espirituais são habilitações sobrenaturais de Deus para a edificação da igreja. Sim. Amém? Ou seja, nós vamos usar esses dons para a edificação da igreja. Mas, na medida que nós pegamos isso como exemplo, Jonas, olha que coisa bela quando nós levamos isso para a sociedade. O uso dos dons dentro da igreja treina o nosso coração para sermos cidadãos melhores também. Perfeito. Que maneira? Olha os princípios que nós encontramos nos dons. Os dons são pela gratuidade. Ou seja, nós recebemos gratuitamente. Os dons têm uma dimensão de utilidade para o bem comum. Perfeito. Eu uso o dom, não é para mim. Não pode ser de usar de forma egoísta, né? Não é para usar de forma egoísta, é para abençoar o outro. Perfeito. E Paulo diz, para aquilo que for útil. Olha que bênção quando nós vamos para a sociedade e entender que eu estou na sociedade e vou fazer o bem para o outro. Perfeito. Olha, se eu sou pentecostal, eu sou um canal de bênção, não somente na igreja, mas sou um canal de bênção também na sociedade. E terceiro princípio dos dons, é o princípio dos dons em que nós temos diversidade de dons. Ou seja, Deus dá o dom de profecia para um, o dom de interpretação de línguas para outro, dá o dom de operação de maravilhas para outro, usa alguns com essa finalidade. Ou seja, são várias pessoas e os dons são múltiplos. Nós vivemos uma sociedade
plural, com diversos dons, e Deus pode nos levar a usar essas habilidades na sociedade. Então, existem várias formas de nós entendermos que, como pentecostais, pegamos as nossas práticas, a nossa experiência de vida e levamos isso para a sociedade mais abrangente. Perfeito. O senhor falando disso, né, isso é tão interessante, né, que eu estava pensando aqui, né, quando chegarmos, né, quando o estado eterno se manifestar e tudo mais, a gente não vai precisar dos dons, né, nesse sentido. Exato. Né? A gente não vai precisar de profecia, né? Não vai precisar de falar em línguas ali. Paulo diz, né, que profecia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, né? Então, a partir do que o senhor falou, os dons foram dados exatamente para o uso nesta dispensação, né? Ou seja, mostrando que, embora o pentecostal creia num clímax da história, uma manifestação de Deus, uma escatologia, ele não aceita imanentizar a escatologia, né? Pegar a escatologia na perspectiva horizontal. Eric Voegelin fala que a modernidade faz isso, né? Então, nós acreditamos em uma escatologia vertical, ou seja, acreditamos agora que os dons servem para este tempo com um caráter até proléptico, né? Até antecipando um pouquinho daquilo que a gente vai viver plenamente depois, né? Perfeitamente. E nesse sentido, nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Daniel. Ali em Daniel nós temos o exemplo de dons espirituais operando no Antigo Testamento, porque é o mesmo Deus que concede. Certo. E como ele usa os dons espirituais? Ele usa os dons espirituais para ser um canal de bênção na sociedade secular da sua época. Coisa, né? Ou seja, a forma como nós encaramos os dons espirituais, a fé cristã na sociedade contemporânea, acreditando que é o Deus que ele se revela, é um Deus que intervém, é um Deus que opera maravilhas, ele deve sair dessa dimensão somente privatizada. O pastor Valmir que vai orar dentro da igreja, é isso, nós vamos continuar fazendo isso. Mas precisamos entender que o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo, e Jesus disse, porque o Espírito sopra aonde quer, meu irmão. Ou seja, se for na praça pública, em qualquer ambiente, e nós vamos levar isso. E isso não significa, e eu faço essa ressalva, isso não significa espiritualizar. Olha que coisa, né? Mais uma vez nós voltamos para o equilíbrio. Porque tem pessoa que daí quer espiritualizar. Não, vou levantar minha mão aqui, meu irmão. Vai acontecer. Não, meu irmão, é você ter sabedoria e prudência bíblica. Aliás, eu até faço um paralelo no final da mente carismática dizendo o seguinte. A Bíblia fala sobre a virtude do Espírito. Certo. E eu digo que esta expressão virtude, nós podemos utilizá-la em duas acepções. Virtude no sentido realmente de poder, o poder do Espírito, mas virtude, naquela concepção grega, é a concepção de atitude reiterada e de hábitos que nos levam ao quê? À excelência. Né? Olha só que coisa interessante. Que é como Aristóteles usa. Que como Aristóteles usa, e nós vamos encontrar Pedro falando sobre isso. Pedro diz assim na sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala sobre o desenvolvimento. E ele começa pela virtude. E a virtude ali é realmente ter uma conduta prudente, ou seja, adequada, fazer todas as coisas com qualidade, com habilidade. Olha que coisa bonita quando nós temos então um crente pentecostal que é professor, no poder do Espírito ensina bem. Olha um político que é pentecostal e usa esses dons e habilidade que Deus lhe deu para abençoar todas as pessoas. Dá até vontade de dar uma rajada. Dá até uma... e é exatamente isso. Exatamente isso. Então, mas é realmente... assim, é interessante. Por quê? Volto a enfatizar. Porque é a vida cristã. Sim. E é interessante nós levarmos isso em consideração, Jonas. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade... Na verdade, nós passamos por uma sociedade completamente secularizada, resultado do iluminismo, modernismo e a secularização, que queria afastar toda a referência, você desenvolve isso muito bem no seu livro, sobre a morte de Deus. Então, nós passamos e estamos ainda vivendo desse momento. Mas o pentecostalismo, ele rompe com essa barreira para dizer, olha, o ser humano precisa de algo muito além do que a secularidade pode oferecer.
muito além do que o mundo natural pode oferecer, porque o homem anseia por isso. É por isso que o pentecostalismo cresce a cada dia, porque ele prega um Deus verdadeiro, que não é um Deus distante, mas ele está operando aqui e agora no meio da sua igreja e no meio da sociedade também. Perfeito, isso é maravilhoso, né? Professor, nós estamos caminhando para o final, porque a gente não vai se estender muito, embora a conversa está fluindo tão bem, né, que não dá vontade de parar. Mas antes disso, o senhor precisa falar sobre duas coisas aqui. O senhor precisa falar para a gente o que significa a metáfora do cenáculo, porque nós, né, estamos aqui no cenáculo do saber, né? Então a gente está no cenáculo aqui, a gente quer saber que metáfora, qual é o significado dessa metáfora que o senhor usa no livro Mente Carismática. Aqui. Primeiro, então, de fato, todo o livro é construído a partir da metáfora do cenáculo. E quase que o título do livro teria uma referência ao cenáculo. Então vamos lá. Primeiro, o que era o cenáculo? O cenáculo era um ambiente muito utilizado na época do Novo Testamento, e Jesus utilizou aquele ambiente várias vezes. O cenáculo era um quarto privado, alguns pequenos e outros um pouco maiores. As pessoas habitavam ali ou realizavam refeições, tanto que é o local em que Jesus realiza a sua última ceia. E tanto é por isso que até hoje essa expressão cear vem exatamente do cenáculo. Tanto que quando lá no espanhol você vai jantar, eles falam, vamos a cenar, que veio exatamente dessa tradição antiga, da mesma raiz. Então, era esse ambiente íntimo de proximidade. Então, eu digo que o cenáculo encarna uma metáfora teológica e bíblica profunda para explicitar o quê? Esse ambiente privatizado da fé. É onde a fé ela é formada e ela é treinada. Por que eu digo ela é formada e ela é treinada? Porque nesse ambiente, não somente ali, porque nós sabemos que Jesus ensinava em todos os ambientes, mas ali foi um ambiente em que Jesus realizou diversos ensinamentos e alguns episódios mais importantes aconteceram dentro do cenáculo. Quer ver? Dentro do cenáculo acontece a última ceia. Fala sobre a morte de Jesus, fala sobre salvação. Dentro do cenáculo acontece o lava-pés. Ensino do quê? Ensino sobre servir. O lava-pés também aponta diretamente para purificação, limpeza. Ou seja, todo aquele que é cristão precisa passar pelo processo da santificação. Dentro do cenáculo, Jesus dá as últimas orientações para os seus discípulos sobre a morte dele e fala sobre o quê? Fique tranquilo, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. O cenáculo é o lugar que o nosso coração é preparado acerca das últimas coisas, tem uma dimensão escatológica. E é dentro do cenáculo, assim eu acredito, apesar das divergências, que acontece exatamente o episódio do capítulo 2 de Atos, que eles são revestidos de poder. Perfeito. Então, o cenáculo demonstra isso, esse ambiente que o nosso coração ele é formado. A nossa vida passa pela experiência com Deus. Cenáculo é local de experiência, de aprendizado, de profundidade espiritual. Não dá para ser um crente, muito menos pentecostal, sem passar pelo cenáculo. Agora tem uma coisa, a vida não vai se restringir ao cenáculo, porque nós vamos perceber que os discípulos, eles saem do cenáculo e eles começam a tomar as ruas. Eles começam pelas comunidades, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Depois eles vão para as cidades, para as ruas, para as cidades, para as praças, até chegar em outros países. E aqui está aquilo que eu havia dito. Quando nós temos esse ambiente privado, nós começamos a sair para a praça pública. Sim. Só que o nosso testemunho na praça pública, e aqui eu vou falar de teologia pública, sim, não começa lá na política. Começa onde, Jonas? No cenáculo. Começa no cenáculo e depois vai para o nível das comunidades menores, vai passando pelos bairros, pelas cidades, somente para depois chegar lá. Não tem como inverter o processo. Não tem como inverter o processo. E quando há essa inversão, nós temos um prejuízo. Em que sentido? Quando alguém diz assim, não, a igreja precisa se preocupar com a política, e depois começa lá na política. É a política, pode ser. Mas se nós não tivermos essa base de desenvolvimento, nós vamos sofrer com isso. Então, o cenáculo aponta exatamente para isso. E eu preciso dizer o seguinte, eu peguei essa ilustração tomando emprestado uma outra ilustração que o Miroslav Volf, um teólogo, inclusive, pentecostal, de linha pentecostal, que escreveu refletindo sobre o Monte Sinai.
ele falava sobre Moisés e ele disse que ali tinha 2 movimentos. O movimento em que Moisés sobe ao monte para receber a revelação de Deus e conversar com Deus, só que ele não pode ficar em cima do monte. Ele precisa descer do monte. Tem isso, né? Ou seja, envolve uma subida e uma descida. Subida é revelação e descida é comunicação para o povo. E a mesma coisa no cenáculo. O cenáculo, nós como crentes pentecostais, tem um ingresso para termos a experiência para aprender, mas tem a saída para testemunhar na sociedade. Perfeito. Então quer dizer que a gente não pode receber e ficar dentro do não cenáculo. Pode. Né? Fazer igual Pedro falou, Senhor, está tão bom aqui em cima desse monte aqui, que dá para a gente construir uma tenda e ficar por aqui mesmo, né? Mas aí, é claro que agora eu estou usando vou falar igual aqueles pregadores, né? Eu vou conjecturar aqui agora. Às vezes a nossa atitude é como a de Pedro, né? No sentido que a gente vê a glória, vê o poder, vê a presença e a gente quer ficar ali, né? Quer ficar ali dentro do cenáculo, quer ficar ali no monte e não quer descer para transmitir, porque lá embaixo no monte está tendo problema, tem o jovem endemoniado e o povo não está conseguindo expulsar. Então, e muitas vezes, assim como também no cenáculo, lá fora, tem gente precisando ouvir a verdade. Exato. E às vezes a gente quer ficar no monte, quer ficar no cenáculo e não quer levar. Então seria até uma forma de egoísmo, né? Não é esse o espírito do pentecostalismo, né? Não é o espírito. A fé cenacular é uma fé equilibrada, que ela sabe se portar dentro do cenáculo e sair e voltar sempre para ser reabastecida. Eu digo isso, né? Você sai e volta e reabastece. Quem sai para a praça pública precisa voltar para reabastecer. Agora, é claro, eu digo o seguinte, que cada cristão vai entender o seu chamado. Tem crente que tem um chamado mais próximo do cenáculo e ficar mais próximo dessa vida de intimidade. Sim. E tem crente que vai ter mais um chamado para a esfera mais pública. Mas uma coisa é certa, o equilíbrio sempre deve existir e o cenáculo sempre será a referência. Perfeito. E aí, a última pergunta aqui, eu estou com 2 livros, A Mente Carismática, né, como já mostramos aí, você pode adquirir, tá? E Cosmovisão Pentecostal, também aqui do pastor Valmir. Inclusive, nós vamos ver para depois nós sortearmos aí, tá? Alguns livros, a gente vai pelo Instagram, a gente vai marcar o senhor também, ali a gente vai sortear, né, alguns livros, a gente vai fazer aí, quem sabe, talvez, a gente vai criar uma dinâmica lá, talvez uma pergunta sobre o que nós falamos aqui, e aí vamos sortear alguns livros. Mas eu estou aqui com A Mente Carismática e com Cosmovisão Pentecostal. Qual que é a diferença? Mente Carismática e Cosmovisão Pentecostal? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Perfeito. Então, é até importante, até para explicitar o sentido da expressão a mente carismática, né? Carismático, você é carismático? Então, primeiro dizer que nós somos pentecostais de raiz e pentecostais clássicos. Então, mas parece que alguém disse que o senhor já estava querendo ir para outro caminho, não era? Então o senhor continua sendo assembleano mesmo? Muito assembleano, né? Muito assembleano, um assembleano raiz. Aqui, na verdade, é só uma expressão bíblica, ou seja, a expressão carismática, ou a palavra carismática, vem de carismatos, ou carismatas, que são os dons que Deus concede à sua igreja, ou seja, dons concedidos pela sua graça, que vem de carisma. Então, ali, essa mente carismática é, na verdade, uma expressão da fé pentecostal de maneira geral. E por que mente? A mente aqui dá ideia daquilo que nos dirige a tomarmos decisões, não somente no nível individual, mas no nível mais coletivo, ou seja, aquilo que nos define enquanto povo de Deus que acreditamos nessas doutrinas pentecostais. E aqui, talvez seja mais adequado utilizar aquela expressão do Charles Taylor, que é o imaginário social, ou seja, a forma como nós compreendemos, imaginamos a sociedade. Então, o que nós temos aqui na mente carismática? A mente carismática é esse desenvolvimento bíblico, traçando a partir do evangelho ou dos evangelhos e depois para Atos dos Apóstolos, percorrendo biblicamente como se dá essa expressão da fé no nível individual e depois chegando até a praça pública. Mas a finalidade aqui é demonstrar que é possível nós termos, primeiro,
uma cosmovisão pentecostal, uma forma de ver o mundo. Só que a minha preocupação aqui não era tanto a cosmovisão pentecostal. Sim. Aqui eu queria demonstrar que nós temos e podemos construir uma teologia pública. Perfeito. Você não está preocupado tanto com o conceito. Exatamente. Aqui eu queria construir as bases e os princípios de uma teologia pública pentecostal. Perfeito. Que aí o senhor chama de uma mente carismática. Que é a mente carismática. E qual que é a diferença, portanto, de uma cosmovisão para uma teologia pública? A cosmovisão, ela trabalha mais com princípios, é uma pré-compreensão das coisas, ou seja, são pressupostos que eu tenho. Então ela é mais teórica também. Ela é mais teórica, mas ela trabalha mais com pressupostos que nos dirigem ao agir. Perfeito. E às vezes eu tenho uma cosmovisão... Nem sou tão consciente disso. Não sou consciente disso, como diria James Sire. Aqui eu trabalho já de maneira sistematizada a teologia pública informada por princípios bíblicos de origem pentecostal. Então, eu acho que então eu poderia reformular a frase e aí o senhor vê se está certo aqui. Então poderíamos dizer que aqui a cosmovisão ela está no campo mais do pré-teórico. Exato. E a mente no teórico. Exatamente, no teórico. É exatamente isso. Aqui nós temos uma teologia pública pentecostal. Perfeito. E pela graça de Deus eu posso dizer que este, até onde eu sei, é o primeiro livro que trabalha exclusivamente esse tema em língua portuguesa, com uma metodologia. Certo. Ou seja, com todo esse aspecto que nós acabamos de falar, tendo o cenáculo como referência, utilizando as declarações doxológicas acerca de Jesus, utilizando uma interpretação adequada de Atos dos Apóstolos para entender que ali não era somente uma história, mas tem valor normativo, pegando todos esses pressupostos, nos levamos, então, a nos portar na sociedade contemporânea. De que maneira? Com a presença pública em fidelidade. Perfeito. A teologia pública pentecostal, ela não quer ter predomínio. Ela não estabelece o reino de Deus nessa terra. Ela quer dizer que nós somos pentecostais e vivemos com fidelidade ao Senhor em qualquer ambiente. Isso nos afasta das teologias dominadoras, isso nos afasta da teologia da libertação, isso nos afasta do dominianismo, isso nos afasta da teologia da prosperidade, isso nos afasta da teologia do dois reinos, isso nos afasta do movimento, que é um movimento da cosmovisão, que vem do neocalvinismo. Inclusive, perfeito, aqui eu faço todas essas distinções para dizer que nós temos as nossas características certo, claras de uma teologia pentecostal. E daí sim, nesse daqui, que eu tive o privilégio de publicar pela CPAD, aí eu trabalho exclusivamente o conceito de cosmovisão pentecostal. Primeiro, perfeito, entendendo o que é uma cosmovisão. Nada mais é do que uma visão de mundo, mas na verdade são os pressupostos que nós somos informados pela nossa vida, pelas nossas experiências. E aqui, existem vários aspectos aqui inovadores que eu trouxe aqui, que são tão evidentes depois que você escreve, mas que parece que até então as pessoas não percebiam. Por exemplo, tradicionalmente a teologia pentecostal costuma dizer que nós encaramos a teologia cristã e a cosmovisão a partir de alguns pontos narrativos. Primeiro, criação, queda, redenção e glorificação. Criação, ou seja, Deus criou, a queda, o homem caiu, a redenção, nós somos redimidos em Cristo Jesus, e a glorificação. Toda a teologia tradicional e a cosmovisão tradicional é informada a partir dessas declarações. Eu digo, qual que é o distintivo da cosmovisão pentecostal? Eu disse, está aqui. Eu coloquei um quinto elemento que vem depois da redenção, que se chama renovação. Perfeito. Então, eu preciso ter criação, queda, redenção, mas eu preciso de renovação do espírito, para depois eu ter glorificação. Então, aqui eu tenho uma contribuição nesse livro apresentando o elemento da renovação. E por que a renovação? Eu estou querendo dizer o que por renovação? Tanto essa dimensão da renovação do batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito agora, mas também para dizer que se eu tiro esse elemento, eu tiro a história da igreja. Eu tiro a realidade que nós vivemos hoje. Porque criação, queda, redenção e glorificação, onde está a história da igreja? Se perde, né? Se perde. Então, mais uma vez, para dizer que
uma cosmovisão pentecostal é uma cosmovisão que nós vivemos, ou seja, na realidade de que Deus existe e dirige a nossa vida, nós vivemos nesse sobrenatural e nós recebemos o ímpeto do Espírito para viver no aqui e agora, acreditando nesse poder sobrenatural e podemos influenciar essas esferas da sociedade. Que maravilha. Então, era assim que eu poderia dizer. E é claro, aí eu vou entrar em outros aspectos aqui, como, por exemplo, como nós entendemos a racionalidade pentecostal, mas daí é tema para um outro programa. Isso, tem que ser um outro momento, porque a conversa realmente foi muito, muito proveitosa. Então, você que ainda não adquiriu as obras, professor Valmir, pastor Valmir, tem muitas outras obras, certo? Nós estamos falando apenas sobre essa aqui, apresentando, porque aqui o conteúdo é muito mais denso, tem muito mais coisa aqui. E eu vi que, apesar do conteúdo, você ter um conteúdo profundo, mas uma linguagem acessível, né? O senhor estava descrevendo até uma viagem a Gramado, por exemplo, para ilustrar, né, o mapa, ali, a cosmovisão como um mapa e tudo mais. Então, eu percebi, inclusive, até talvez uma diferença na maneira de escrita desses livros agora, já para o cristão e a universidade. Eu acho que a evolução e a maturidade na escrita, né? Nós vamos evoluindo como autores. Então, de fato, o primeiro livro, O Cristão na Universidade, é um livro que eu tenho um amor, está na 5ª edição agora. Meu Deus. Tenho um apreço muito grande, mas nós vamos evoluindo a escrita e há uma diferença até na abordagem desses dois, como você percebeu. Esse livro, A Mente Carismática, é um comentário bíblico com aplicações teológicas, e esse daqui, como o tema é mais denso, eu falei, eu preciso de narrativas para que as pessoas possam entender melhor como se aplica a ideia pra de suavizar para suavizar. Aí eu trago essa experiência que eu tive lá para Gramado, a figura da lente. Eu falo aqui sobre histórias, algumas narrativas bem legais, assim, que o leitor vai conseguir assimilar a ideia de cosmovisão para não ficar um negócio de teórico, coisa de filósofo e coisa de teólogo. Que aí ninguém aguenta, né? Agora, eu fiquei interessado com o carro lá. Mas que questão, hein, rapaz? O problema do carro. Mas depois você vai entender. Depois eu explico essa questão do carro que quebrou. Exatamente. Professor, muito obrigado. Tá? É uma honra para a gente receber o senhor aqui. Eu sempre falo isso, é uma referência para mim e com certeza para muita gente no Brasil e fora do Brasil. Eu até falo assim, as pessoas, às vezes aqui, né, aquela coisa, às vezes o profeta de casa não tem toda aquela honra, Jesus mesmo disse, né? E às vezes a pessoa está ali, né, o senhor está ali, olha, o pastor Valmir não sabe exatamente o tamanho que o senhor tem em termos de relevância para a fé cristã, em termos de produção de literatura, de inspiração, de exemplo. E isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz por isso mesmo. Então, Deus abençoe o senhor. Continue conservando o senhor, que o senhor nessa trajetória possa produzir muito mais, né? Eu sei que o senhor está numa produção muito intensa. Não sei como que o senhor faz isso ainda. Depois ensina aí como que consegue fazer isso. Ser casado, ser pai, trabalhar, ser pastor e não escrever desse jeito, né? Mas é Deus. Queria que o senhor fizesse as considerações do senhor. Tudo que o senhor achar que é importante, o senhor pode ficar à vontade. Amém, Jonas. Eu quero agradecer o convite. É uma alegria muito grande participar desse projeto que eu tenho certeza que vai frutificar ainda mais, como um canal de bênção, de esclarecimento para a nossa audiência no Brasil, tanto para pentecostais quanto também para outras denominações. E fico feliz pelo tema, né, Cenáculo do Saber. Né? Eu oro a Deus para que esse ambiente aqui ele venha trazer ainda mais edificação para a igreja no Brasil, usando você como um canal de bênção, que é um amigo de longa data. Participamos de vários podcasts juntos, CTcast, e é isso, é sempre contribuir com a obra de Deus, chegando até onde as pessoas estão. E eu fico feliz de ter participado aqui, sendo um canal de bênção aqui para a nossa igreja, a igreja em Cuiabá, e também um canal de bênção para o Brasil. E o que eu peço é sempre a oração para que possamos continuar escrevendo cada vez mais. E o segredo eu sempre digo, o segredo, como é que você escreve tanto? Um pouquinho cada dia, você vai longe. Exatamente, faz diferença. Faz diferença. Maravilha, professor, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Deus abençoe. Você que está acompanhando aí, não se esqueça de orar pela vida do pastor, sempre está viajando, por Deus guardar, né? Nas viagens, nos compromissos, e assim por diante. Bom, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, Instagram, as redes sociais, siga o pastor Valmir, também o pastor Valmir tem o seu Instagram, né? Tá
valmir.nascimento.ms. valmir.nascimento.ms. Tem também o YouTube, né? Exato, o YouTube, lá, Pastor Valmir Nascimento, Cultura e Teologia. Sempre Perfeito. que eu posso, coloco um conteúdo lá. Eu Exatamente. tenho preferido escrever livro do que publicar lá, Sim. mas vez ou outra eu vou Sai alguma coisa lá, vai né? sair alguma coisa lá. Maravilha. Então, não se esqueça de acompanhar e aí você sempre vai ter conteúdo aí, tá? Deus te abençoe, um abraço, obrigado por estar conosco nesse momento e que Deus te abençoe onde você estiver. Até mais.